dar hoje continuidade à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos cristãos de Éfeso, capítulo de número 4, Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 24. Efésios 4, 17 a 24. Você pode acompanhar o texto na tela ou abrir a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Assim lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Eu não sei como você se sente quando lê um texto como esse. Especialmente os primeiros versículos que eu li. Eu confesso que quando eu era criança, quando eu era adolescente, até mesmo no início da juventude, eu tinha muita, mas muita dificuldade de entender um texto como esse. Porque eu vivia numa espécie de bolha. Eu nasci num lar cristão, vivi boa parte da minha vida até a juventude numa pequena cidade, numa cidade porte médio, no interior de Minas Gerais. E eu desconhecia muita coisa que acontece no nosso mundo. Eu, filho de pastor, garoto crente, todas as minhas amizades, praticamente todas as minhas amizades no âmbito da igreja. Nunca me lembro de ter ido a uma festa, por exemplo, onde eu tivesse bebida alcoólica. E quando eu comecei a sair desse ambiente, indo para o Rio de Janeiro, alguns amigos meus mais próximos diziam para mim, Marcos, você é uma pessoa muito ingênua. E eu creio que eles tinham razão. Porque quando eu era criança, por exemplo, já ali com uns 9, 10 anos, eu me lembro que a gente se mudou de uma cidade menor ainda, de Coronel Fabriciano para Teófilo Otoni. Lá perto da igreja, tinha umas casas que tinham umas luzes coloridas, de noite, azul, verde, amarelo. Eu achava aquilo o máximo, né? Até que um dia meu pai explicou, mais ou menos, bem por alto, filho, ali não é um lugar muito bom de você passar, ali acontecem algumas coisas, né? Eu não entendi muito bem o que era, porque eu achava aquilo assim muito bacana, gostava de jogo de luz, né? Depois, muito depois, é que eu fui entender o que acontecia ali naquelas ruas e vielas. Para você ter uma ideia, hoje em dia, pensando na realidade dos nossos filhos, dos nossos netos, tudo que eles têm acesso, era um mundo realmente muito diferente. E eu penso que a realidade de hoje, na verdade, se assemelhava muito a esta realidade da qual Paulo está falando aqui. Ele não está sendo radical. Ele está retratando uma situação que os destinatários desta carta conheciam muito bem. Nos versículos anteriores que nós estudamos no domingo passado, Paulo falou sobre a importância da unidade na igreja, sobre a importância de cada um desenvolver os seus dons a partir daquilo que ele aprende com os mestres, com os profetas, com os doutores. Agora ele dirige o seu olhar para a área ética, não tanto a área do serviço, mas o que se espera da gente no dia a dia, como aqueles que receberam de Cristo uma nova vida. E ele faz um apelo aqui para introduzir essa parte de uma forma muito veemente. Observe que o versículo 17, Paulo está dizendo,
eu lhes digo, no Senhor insisto. Repito, não é só estou aqui pedindo, quem sabe você possa agir dessa maneira. Ele diz, não, eu estou insistindo com vocês. E ele diz, eu insisto que não vivam mais como os gentios. Quem eram esses gentios? O que eles faziam? O que eles pensavam? Como se comportavam no dia a dia? Como se divertiam? É importante lembrar que esses gentios a quem Paulo está se referindo aqui, não são judeus. Até porque a definição básica de gentio no Novo Testamento é aquele que não é um judeu. Então ele não está falando aqui de pessoas que saíram do judaísmo para o cristianismo. Ele está falando de pessoas que são também chamados em algumas versões da Bíblia em pagãos. Pessoas que não tiveram nenhum conhecimento, nem mesmo da lei de Deus lá no Antigo Testamento. Pessoas que não tinham acesso aos princípios morais colocados por Deus. E quando a pessoa vive num contexto como esse, a tendência é que a sua visão, a sua cosmovisão e o seu comportamento seja muito diferente do que aquilo que a Bíblia propõe. É claro que quando Paulo faz essa descrição de como é a vida de um gentio, não quer dizer que todas as pessoas que não são cristãs realmente ajam e pensam nesse nível que ele está apresentando aqui. Mas, sem dúvida alguma, havia muitas pessoas naquele mundo pagão, nesse mundo dos gentios, daqueles que não eram judeus, daqueles que não eram cristãos, que tinham esse tipo de mentalidade e de comportamento. A cidade de Éfeso, como eu já falei aqui, só para a gente relembrar, era uma importantíssima cidade naquele contexto. Era uma cidade portuária. Vinha gente de todo canto do mundo, cada qual com seu Deus, cada qual com a sua mentalidade. Havia um ambiente místico muito grande. Só em Efésios, segundo os historiadores, havia cerca de 50 tipos de deuses diferentes, sendo que o principal deles era a deusa Diana. Havia na cidade um grande templo dedicado a essa deusa, e havia ali uma série de rituais, inclusive rituais envolvendo prostituição, as prostitutas cultuais. Havia ali uma grande peregrinação, via gente de todo lugar do mundo para conhecer aquele lugar que impressionava pela sua beleza arquitetônica. Nesse contexto, os judeus eram discriminados, porque eles diziam que adoravam só um único Deus, que era um Deus invisível, e eles não se misturavam com os outros. E não apenas os judeus sofriam discriminação, mas também os cristãos, que, apesar de terem muitos costumes diferentes dos judeus, mas tinham muitos pontos em comum. Eles não compartilhavam daquela vida de promiscuidade e de valores tão mundanos, seculares, que imperava naquela região. E o apóstolo Paulo sabe que vários dos irmãos da cidade de Éfeso eram pessoas que antes estavam envolvidos nesse tipo de vida, nesse tipo de padrão de vida, eram os gentios. Então, naquela igreja primitiva, na cidade de Éfeso, havia tanto judeus convertidos, quanto haviam gentios que se converteram. Por isso ele diz, vocês que se converteram, que eram gentios, vocês não devem mais viver, não devem viver mais como gentios vivem. Se espera de vocês um outro tipo de postura, mas é mais do que uma postura. Porque ele vai estabelecer um contraste entre o jeito de pensar de um gentio, um jeito de pensar de um não cristão, que está lá no extremo oposto, e o modo de pensar e de agir de um cristão regenerado por Deus. E aí é que nós vamos perceber então, meus queridos irmãos, que há uma grande conexão entre aquela realidade social e espiritual, lá na cidade de Éfeso e daquela região, com aquilo que nós vivemos hoje. Porque durante muitos anos no Brasil, apesar de todas as mazelas, nós vivemos debaixo de uma influência, de uma cultura judaico-cristã. Tivemos esta herança. Há problemas com essa herança em alguns aspectos, mas há muitos benefícios. E hoje nós vivemos socialmente no Brasil e religiosamente um momento diferente, que cria conexões com aquela realidade vivida pelos irmãos ali na cidade de Éfeso. O que Paulo então está dizendo,
e que nós podemos resumir aqui como uma primeira verdade que eu gostaria que você levasse no seu coração, é que a nova vida do cristão, a nova vida em Cristo, ela traz um grande contraste com a vida dos gentios. Repito, Paulo está aqui generalizando. Não significa que todos os gentios, ou todos os pagãos, ou todos os não cristãos, vivem tudo isso que ele está retratando. Mas assim como há uma vida cristã típica, ainda que nem todos os cristãos a vivam plenamente, há também um estilo de vida típico do pagão, que está lá na outra ponta. E ele diz, não vivam mais como vivem os gentios, mesmo que vocês estejam vivendo entre eles, porque obviamente eles não podiam fugir daquele contexto social. Agora vocês são cristãos, mesmo vivendo em um ambiente pagão, vivam como cristãos. E aí ele vai então apresentando as características deste pensamento e dessa postura dos gentios. E algumas vezes ele apresenta o contraste, e quando ele não apresenta o contraste explicitamente aqui no texto, nós vemos em outros textos da Bíblia esse tipo de contraste entre a mentalidade e o comportamento de um cristão e de um gentio. E o primeiro ponto que nós vemos aqui, o primeiro destaque que ele dá aqui, é que esses gentios, versículo 17, vivem na inutilidade de seus pensamentos. Uma outra tradução diz na vaidade dos seus pensamentos. Ou seja, aquilo que passa pela mente, que está na mente deles, na perspectiva espiritual, é algo absolutamente sem valor. Na perspectiva moral, é algo inútil. Aí você pode pensar, esse é o tipo de mentalidade que a gente tem no mundo hoje? Em muitos aspectos, sim. Tem muita coisa sem valor que a gente tem acesso todo dia. Não estou falando aqui nem de alguns filmes, peças de teatro, não, estou falando aqui de notícias mesmo. O que é que dá Ibope? Agora mesmo, recentemente, eu não sei se você viu essa notícia, de um sujeito lá no Japão, que ele conseguiu elaborar uma fantasia de cachorro que é como se fosse um cachorro mesmo. E ele vestiu essa fantasia e ele saiu na rua passeando como se fosse um cachorro. Aprendiu a rolar como cachorro, a latir como cachorro, chamar atenção, e todo mundo, os outros cachorros chegavam perto dele achando que era um cachorro de verdade. E ele vibrando com isso. Claro que todo mundo pensava que estava ali diante de um cachorrinho. Não é um cachorrinho, não, um cachorrão, porque o cara era grande. E depois, essa semana, eu li essa notícia uns 15 dias atrás. Que coisa bizarra. Mas essa semana eu vi que viralizou um outro vídeo dele, ele comendo a comida do cachorro. Esse é o tipo de situação que a gente tem no mundo de hoje. Gente que foi criada à imagem e semelhança do Senhor, querendo ser bicho. Né? A pessoa vai se distanciando tanto do projeto de Deus que aceita ser qualquer coisa. Pensamento fútil, mentalidade fútil, coisa que não edifica, que não acrescenta nada à vida. Qual é o tipo de notícias que faz mais sucesso na internet? Tem milhares de visualizações. Geralmente está ali naquela lista das notícias mais vendidas, mais lidas. Notícia de fofoca, de celebridade. Separou de ciclano, transou com ciclano, fez aquilo, acusado disso, acusado daquilo, brigou. Não é assim? Esse é o mundo que a gente tem. Coisas que não nos acrescentam em absolutamente nada. O que se passa, então, na cabeça dos gentios, nessa perspectiva? Algo destituído de valor social, moral e emocional. Essa semana eu recebi um memezinho com uma frase muito interessante, descrevendo esta geração. E quando eu falo essa geração, eu não estou falando dos mais jovens, não, gente. Não estou fazendo uma acusação à geração dos mais novos. Estou falando da nossa geração, da gente. Né? Está aí na faixa dos 60 anos. Esse grupo, ele diz, a tragédia dessa geração é o corpo bonito, a alma feia e a mente vazia. Roberta Turno. Uma outra característica que nós vemos aí no texto, na sequência, versículo 18, é que os gentios estão obscurecidos no entendimento. A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento das pessoas. Aquele que não tem a palavra de Deus como luz para os seus caminhos, como lâmpada para os seus pés, espiritualmente vive em trevas. Paulo usa aqui uma imagem que João utiliza muitas vezes. Quando se fala aqui do entendimento, nós não estamos falando aqui do entendimento acadêmico. Uma pessoa pode ter muitos títulos, ser um PhD em diversas áreas, mas no sentido espiritual ele está cego, ele não sabe nada. Ele não tem o conhecimento de Deus na sua vida e por isso as suas opiniões,
o seu posicionamento, o sentido espiritual, revela exatamente cegueira. Para que o homem possa conhecer a si mesmo e os propósitos de Deus para a sua vida, ele precisa primeiro conhecer a Deus, que é a fonte de toda a vida. Aquele que se diz conhecedor do ser humano, mas que ignora quem é Deus, seja porque se declara ateu, seja porque vive como se Deus não existisse, na verdade não pode de fato conhecer quem é o ser humano. É isso que Paulo está falando aqui. Eles estão obscurecidos no entendimento, porque sobre eles está um véu de trevas no sentido espiritual. Por outro lado, o cristão é de fato alguém iluminado, porque o cristão tem dentro de si o espírito de luz, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que um dos papéis do Espírito Santo é iluminar a nossa vida, é iluminar a nossa mente, é iluminar a nossa compreensão de quem Deus é, de quem Jesus é e de quem nós somos. Ele é uma espécie de holofote que nos traz uma mudança de percepção. O Espírito Santo, usando uma linguagem dos nossos dias, ele produz em nós um novo mindset, ou seja, uma nova configuração da nossa mente. Porque quando nós vemos uma realidade, uma mesma realidade, podemos vê-lo de diferentes formas. A realidade é a mesma. Para alguns é fascínio, para nós legal, para alguns é progresso, é avanço. Para outros, com outro tipo de mentalidade, pode ser depravação, pode ser retrocesso, pode ser algo abominável. O que faz com que um mesmo cenário tenha duas leituras? O que um considera um avanço, o outro considera algo terrível. É aquilo que está na nossa mente, é aquilo que está no nosso coração. Então o cristão, ele tem de fato uma iluminação de Deus para ver a realidade de uma perspectiva diferente. É por isso que quando uma pessoa de fato se converte, antes de uma vida muito longe de Deus, ele começa a ver o mundo numa outra perspectiva. E coisas que antes ele apreciava e achava assim, muito interessantes, hoje lhe trazem repugnância. Portanto, a outra característica que nós temos na sequência aqui do texto, no versículo de número 18, é que existe um contraste entre esse gentio que está, de fato, existencialmente separado de Deus e o cristão verdadeiro que tem identidade com Deus. Nós sabemos que o que traz isso é a realidade do pecado. Então ele está obscurecido, ele está com a sua mente corrompida e ele, com isso, acaba ficando longe de Deus no sentido do relacionamento com Deus. Quando o homem está cego espiritualmente, ele vai seguindo o seu próprio caminho. Ele vai seguindo o caminho do seu coração. Ele vai seguindo o caminho que é resultado das influências que ele recebe, do que ele lê, dos seus amigos. Quando ele vai neste caminho, frequentemente ele se afasta de Deus. Já o cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, que é o seu guia, que é o seu orientador. E com isso ele caminha perto de Deus. O contraste é esse, separação de Deus, proximidade de Deus. E isso acontece, repito, por conta da ignorância espiritual que caracteriza a vida do gentio, em contraste com o conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus. Olha que coisa muito importante aqui. Vida longe de Deus tem a ver com mente. Vida de gentio tem a ver com cosmovisão errada. Vida cristã, madura, autêntica, começa com transformação no campo mental. O que a Bíblia diz que é necessário para que você venha, de fato, ter uma experiência espiritual profunda, de transformadora? O que caminha junto com a fé? É o arrependimento. E o que é arrependimento? É mudança de mente. Você se percebe de uma forma diferente. Você antes se percebia de uma determinada maneira. De repente, você tem uma mudança de mente, você olha para dentro de si mesmo e se reconhece pecador. Antes você colocava a culpa dos seus problemas nas outras pessoas. Agora você, se reconhecendo pecador, você reconhece a culpa do seu pecado. Antes você tinha um conceito de Deus de uma determinada maneira. Quando você se arrepende, você olha e vê Deus de uma outra maneira. Quando você não conhecia Jesus, você tinha uma concepção pequena dele. Quando você se arrepende, você olha para ele de uma outra perspectiva e diz: eu preciso mudar de vida. E tudo isso passa por um processo mental. É bom, é importante que a gente tenha emoções. Mas como eu já tenho falado aqui de outras vezes, nenhum de nós vai crescer na vida cristã e vai se desenvolver apenas com base da emoção. A emoção, ela acompanha o conhecimento muitas vezes.
Ah, eu não senti nada hoje, eu não tive aquela experiência com Deus, eu tinha que arrepiar. Não, meu irmão. Você precisa mudar a sua mente, ampliar o seu conhecimento. Porque na medida que você vai conhecendo quem é Deus, quem é você verdadeiramente, isso vai provocar uma mudança nas suas emoções. Tudo começa na mente, vida cristã começa na mente. Por isso que ele diz, vocês precisam adquirir esse conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus. E tudo isso está conectado a outra realidade ainda mais profunda. Ele diz que esta pessoa que tem esse tipo de mentalidade, ele tem o seu coração endurecido. Ele perdeu a sensibilidade, é o que diz aí o texto da palavra de Deus, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido a sensibilidade. Então, a perspectiva errada faz com que o coração se endureça. A palavra que ele usa aqui, no grego, é uma palavra forte, a palavra poros, que tem a ver com pedra, que é uma pedra muito dura. Tem também a ver com um processo de calcificação que acontece muitas vezes no corpo humano, né? Há um calo ali que não sai, que é muito duro. Então ele vai dizendo, a vida de um gentio, ela vai se endurecendo, ela vai perdendo a capacidade de sentir que o pecado é algo ruim. E assim ele vai perdendo esta capacidade de arrependimento. O coração de uma pessoa característica do gentio é uma pessoa que acha que está certo e vai ficando nessa sua convicção errada, sem querer mudar de uma maneira muito forte. Ele vai perdendo a sensibilidade em relação à gravidade dos seus pecados. Ele vai se acostumando com o que é ruim, com o que é pecaminoso. Ele para de pensar nas consequências do que ele está fazendo na vida de outras pessoas. E isso leva, então, àquilo que eu chamaria de um penúltimo estágio, que é a depravação comportamental, que contrasta com a santidade que Deus espera de nós. Aí no versículo 19 ele diz, eles se entregaram a todo tipo de depravação. E o que é isso? Significa a busca do prazer do pecado a qualquer custo. Não importa o que isso vai trazer de constrangimento. Muitas vezes a pessoa, quando começa num caminho errado, ele fica assim, tentando esconder que está fazendo uma coisa errada. Ele esconde da família. Pense, por exemplo, num alcoólatra. Ele começa bebendo ali, se ele acha que está extrapolando, ele esconde da esposa, esconde dos filhos, mas depois ele vai chegando num ponto em que ele não tem mais como esconder. Ele já não tem mais vergonha. E ele já começa a beber e ficar desenfreado nessa bebida. E ele já não se importa de beber na frente dos filhos, de beber na frente da esposa, de tratá-los mal sob o efeito da bebida. É um caminho de descendente. Que dizemos das pessoas que se orgulham dos seus pecados, por exemplo, na área sexual. No começo ele cometia um erro nesta área e ficava ali de forma discreta. Depois não. A sua mentalidade mudou e ele já coloca o seu pecado no YouTube. Saí com fulano, tive com ciclano. Ele não apenas mostra o seu corpo, mas ele compartilha experiências detalhadas de como é a sua vida sexual. No começo ele se limitava a fazer um sexo com a namorada, com o namorado. Agora não. Alguns seguem o caminho da prostituição e se orgulham disso. Ou então outros dizem, não, eu tenho uma cabeça muito boa, tenho uma cabeça aberta, e meu casamento também vai ser aberto. Minha esposa pode sair com quem ela quiser, eu posso sair com quem eu quiser, e está tudo bem, porque nós somos um casal moderno. E muitas vezes isso degringola para uma outra situação. Não, nós não apenas temos essa liberdade de agir dessa maneira, mas nós participamos também de sexo grupal. Ou nos nos envolvemos com pessoas do mesmo sexo. Tudo numa boa. Aí vocês acham que eu estou exagerando? Não, gente. Olha aí nos sites, não estou falando de site pornográfico, não estou falando desse site de notícia, tem lá, não é? As notícias, as chamadas. E o seu filho adolescente, seu filho criança tem acesso a todo esse tipo de informação, nem que seja pelo título. Você percebe? É um mundo diferente, em que as pessoas não têm vergonha de defender aquilo que é frontalmente errado e contrário à palavra de Deus. E aí vem um especialista em sexo, um especialista nisso e naquilo, endossando tudo isso, dizendo como é que você pode viver o que você quiser viver sem culpa nenhuma, de boa. A Bíblia diz que isso leva à avidez impura, diz aí o texto, cometendo com avidez toda espécie de impureza.
O que significa isso? A pessoa não para mais para pensar, ele quer se satisfazer aqui e agora. E essa impureza não é só impureza sexual, é impureza em todas as áreas. É a impureza que significa o desejo de ter aquilo que o outro tem, essa avidez de ter o que não lhe pertence. Para isso a pessoa manda matar, mata, corrompe. E na área sexual, se apropria do que é do outro, do corpo do outro, muitas vezes sem a sua permissão. Meus irmãos, essa situação está terrível no Brasil. E aí essa situação me remete àquilo que acontecia lá em Éfeso, naquela cultura pagã. Não sei se você sabe, mas eu estava vendo esses dias que no ano de 2022, o ano passado, foi o ano que se bateu o recorde de estupros no Brasil. 79.930. Isso que foi registrado. 205 por dia. No ano de 2021, era um estupro a cada 10 minutos. E desta situação de abuso sexual, 61% eram de crianças de até 13 anos. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Uma realidade que se assemelha àquelas práticas pervertidas lá na cidade de Éfeso. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão nesse cenário e vocês não podem compactuar com tudo isso. Por isso que quando a gente vê a notícia de uma pessoa que se diz cristã, com pecados nessa área, com abuso sexual, isso é algo de lamentar, de chorar, deprimente. Porque que o gentio faça isso, a gente até sabe que acontece. Mas que um cristão se envolva com esse tipo de coisa, por isso que ele diz, não mais, de jeito nenhum. Porque vocês passaram por um processo de transformação. E em último lugar, uma outra característica que eu vejo aí, está lá no versículo 22, ele diz que esse gentio, ele se corrompe por desejos enganosos. Esse velho homem, em contraste com a nova vida e a nova forma de pensar do cristão. Ele diz no versículo 23, você novo cristão, que você seja renovado no seu modo de pensar. A ideia aqui não é simplesmente a corrupção como nós conhecemos, mas é sentido de uma coisa se deteriorizar, desfazer, se corromper, apodrecer, perder a vida. Uma nova vida, então, começa com uma mudança de mentalidade, parando esse processo de apodrecimento. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E assim vai uma roda viva, a pessoa degradando-se cada vez mais. Aí, felizmente, nós temos a boa notícia e o desafio. Como cristãos, a nova vida que nós desfrutamos, ela está centralizada na pessoa de Cristo. Veja só o versículo 21. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Foco aí é Jesus. Não diz aqui simplesmente você aprendeu alguma coisa sobre Jesus. Você aprendeu de Jesus. Você aprendeu olhando para Jesus. E é interessante que ele não fala aqui simplesmente do Cristo da fé. Quando ele usa a expressão Jesus, está falando da humanidade de Jesus. O que a Bíblia está dizendo aqui é que esse nosso crescimento passa por um processo de aprendizado. Aprender é algo intelectual. Ele diz, vocês ouviram, exercício mental. Você foi ensinado, na verdade. Então, esta nova vida é algo que vai acontecendo em nossa vida de forma processual, a partir de um relacionamento pessoal com Jesus. Por isso eu preciso ler a Bíblia, ver quem é Jesus, meditar como ele andou, o que ele fez, como ele reagiu, e ao mesmo tempo conversar com ele, que ele está vivo. Eu posso ter um contato e uma influência muito grande de um autor que eu leio. Por exemplo, gosto muito de Philip Yancey. Eu aprendo com ele, mas num certo sentido eu não aprendo dele, porque eu não convivo com ele. Já com meu pai, eu aprendo dele, porque eu tenho um relacionamento pessoal com meu pai. Assim também a gente com relação a Jesus. A gente aprende não só com Jesus, com o que ele está registrado, que ele falou, mas nós aprendemos de Jesus. Nós aprendemos no relacionamento pessoal com ele. E só assim é que a gente vai experimentar essa nova vida. Conhecendo intelectualmente, conhecendo
existencialmente. E esse é um desafio para a vida toda. A nova vida se manifesta processualmente. Eu tenho a nova vida e agora então está tudo certo na minha vida. Não, é um processo contínuo, na medida que nós nos desfazemos da velha natureza. Por isso que ele diz, quanto à antiga maneira de viver, que vocês foram ensinados, a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Então, ser cristão, meu querido irmão, é algo que envolve um ato e um processo. Você recebe uma nova vida, mas você vai agora viver de acordo com essa nova vida. Lembra-se de Lázaro. Ele estava morto lá na sepultura. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro vem para fora. Lázaro sai da sepultura, mas ele está envolto naquelas faixas. E agora ele precisa o quê? Tirar aquelas faixas. Sair daquela roupa de defunto, para que ele possa então viver novamente a vida. Nós podemos dizer que há um paralelo entre a gente. Um dia nós somos chamados da sepultura e recebemos uma nova vida, mas a gente ainda está envolvido muitas vezes com essas faixas, com essa roupa fedorenta, roupa de morto. Tem que ir tirando, tem que se desfazendo, para que nós possamos viver a plenitude de Deus na nossa vida, para que a gente possa andar e chegar nos lugares e mostrar que de fato nós estamos passando por um processo de regeneração. Você vai num lugar importante, numa festa. Como é que você vai? Você procura tomar um banho, você coloca uma roupa limpa, uma roupa adequada àquele ambiente, não é assim? Imagine que você fosse convidado para uma reunião importante, para uma festa, e você simplesmente não tomasse um banho, que você fosse com aquela roupa que você estava trabalhando em casa, toda suja, toda fedorenta, coloca um terno, coloca um vestido bonito, mas por baixo está aquela roupa toda suja. Faz sentido isso? Claro que não. Por isso que a Bíblia sempre fala que o processo de santificação implica em despir-se para revestir. Tirar aquilo que é antigo para colocar aquilo que é novo. Mas você não faz isso sozinho, você faz isso com a ajuda e o apoio e a presença de Jesus na sua vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Tem o despir-se e tem o revestir-se, que é um processo contínuo. Porque por maior que seja o banho que você tome hoje, a roupa mais bonita que você coloque hoje, se você não vai ficar o tempo todo assim, não é? Você vai precisar de um outro banho no outro dia, você vai precisar trocar de roupa de novo no outro dia. Essa roupa aqui que eu estou com ela, bem bonitinha, arrumada e tal, se eu ficar com ela durante 10 dias, a mesma roupa, vai acontecer alguma coisa estranha comigo, né? Sem tomar banho, sem nada. Então, é um processo contínuo na vida da gente de despir-se e revestir-se em Cristo Jesus. Por último, qual é o alvo dessa nossa vida? O versículo de número 24 diz claramente, o final dele, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Olha só que coisa maravilhosa. O que Deus deseja fazer nesse processo todo é resgatar na sua vida, na minha vida, a imagem dele. Aquela imagem que foi quebrada lá no Gênesis. Então, por isso que a gente diz que o nosso alvo é ser semelhante a Cristo. Nosso alvo é ser semelhante a Deus. O que Deus espera, o que Deus quer de nós, meus irmãos, não é simplesmente nos dar um ticket que nos livra do inferno. Você aceitou Jesus, pronto. Coisa mais importante da sua vida é que você não vai mais para o inferno. Não é. Isso tem o seu valor, é importante sim. Mas antes de chegar lá no céu, tem muita coisa para acontecer na sua vida. E o mais importante é que você e eu sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. E ele diz aí que nesse processo você vai ser parecido com Deus em dois aspectos. Em justiça, que tem a ver com os nossos deveres em relação ao próximo, e em santidade, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Justiça e santidade que nos são concedidos quando aceitamos Jesus como fonte de nossa verdade. Quando uma pessoa se converte, o que muda na sua vida? Quando a pessoa levanta a mão aqui no templo, o que acontece na sua vida? Tem que ser muito mais do que uma mudança de onde ele vai no fim de semana. Antes ele ia para uma praia, agora vem para a igreja. Antes ele ia na igreja A, agora vai na igreja B. Não, meus irmãos, é algo muito mais profundo. É algo que tem a ver com o nosso dia a dia. Quando a vida de um cristão não tem nenhuma diferença na vida de um não cristão, alguma coisa está muito errada aí. Meu desejo é que esta palavra desafie você a viver plenamente essa nova vida, a depender de Jesus
para viver essa vida, a ter Jesus como seu modelo, como sua referência, a fazer diferença na sociedade, vivendo a nova vida em Cristo. Na semana que vem, nós vamos dar mais detalhes sobre como isso acontece. Aliás, na outra semana, nós vamos dar mais detalhes sobre como isso acontece. Porque a partir do versículo 25 até o final, no início do capítulo 5, Paulo vai detalhando o que acontece de fato quando vivemos esta nova vida em Cristo. E é o que eu desejo para você e para mim também. Que Deus nos abençoe. Amém.